Boa tarde. Então, eu vou falar hoje sobre a teoria dos orbitais moleculares. A gente sabe que sempre que uma teoria ela já não consegue mais explicar, vão surgindo novas. Já não consegue explicar um fato ou algo que acontece, vão surgindo novas teorias para tentar explicar. Com esse objetivo que surgiu a teoria do orbital molecular também. A princípio, a gente vai primeiro explicar o que é, definir o que é essa teoria do orbital molecular. Então, ela é usada para explicar e definir a influência dos elétrons em uma ligação. Ela considera a sobreposição de orbitais de valência a fim de formar uma molécula mais estável. E ela ajuda também a indicar uma molécula onde tem a maior ou menor probabilidade de se encontrar um elétron. Aqui nesse átomo de água, a gente consegue ver exatamente o que a teoria fala. Aqui a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio aqui em cima. E aqui eu tenho um elétron que veio desse hidrogênio e esse daqui veio desse hidrogênio. Antes do hidrogênio fazer essa ligação, esse elétron aqui ele podia estar em qualquer região desse orbital aqui. Mesma coisa, esse elétronzinho aqui, ele podia estar em qualquer região do orbital, mas agora, feita a ligação, existe a maior probabilidade de ele estar aqui nessa região, né, onde está acontecendo a ligação, onde ele está mais próximo do núcleo que está atraindo ele, né? A mesma coisa os elétrons aqui do oxigênio. E essa ligação, ela faz com que ocorra uma certa deformação nos elétrons também. A gente pode até ver aqui um pouquinho dela aqui, nesse esqueminha aqui, onde o átomo de oxigênio está um pouco deformado devido à aproximação aqui dos elétrons, né? A nuvem eletrônica está deformada. A teoria do orbital molecular, ela vai dizer para a gente que sempre que existirem dois átomos fazendo uma ligação e formando uma molécula, vão existir também dois orbitais, um orbital ligante e outro orbital antiligante. Aqui nesse esqueminha a gente pode ver, aqui eu tenho o orbital ligante, onde estão localizados os dois spins que vêm aqui desse átomo de hidrogênio, né? Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio que está cedendo esse elétron, e aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio que está cedendo um outro elétronzinho, formando aqui a ligação, né? E formando esse orbital ligante com os dois elétronzinhos. Aqui eu vou ter o outro orbital, que é o orbital antiligante, que fica vazio, né? Porque, seguindo a regra de Linus Pauling, eu vou primeiro completar o orbital de menor energia, né? Vou procurar ficar em menor energia, não em maior energia, né? Nesse outro esqueminha, eu vou ter uma molécula de hélio 2. Hélio, ele é um S2. Então, ele vai ter dois elétrons na última camada, dois elétrons que faz ligação, né? Só um pouquinho, gente. Desculpa, voltei. Então, aqui eu tenho uma molécula de hélio, né? Uma possível molécula de hélio, né? Que ela está cedendo aqui dois elétrons. E desse ladinho aqui eu tenho o outro átomo de hélio que está cedendo mais dois elétrons. Seguindo a regra de Linus Pauling mais uma vez, a gente vai começar distribuindo, colocando os elétrons nessa parte de baixo aqui, que é a parte de menor energia, nesse orbital de menor energia, e depois no orbital que tem maior energia. Mas tem um porém, a molécula de hélio 2, ela não consegue atender a essa teoria. Por quê? Porque sempre ou melhor, a teoria consegue explicar o porquê que não existe essa molécula de hélio 2. Como eu falei sempre, as moléculas, os átomos, eles vão procurar estar em menor energia, né? Esses dois átomos aqui vai fazer com que esses dois elétrons aqui em cima vão fazer com que essa molécula se desestabilize, fazendo com que ela não seja possível, que ela se mantenha estável, né? Então ela vai deixar de existir. Isso a gente pode ver
nessa equaçãozinha aqui da ordem de ligação. Essa equação vai dizer que metade dos elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes tem que dar um número maior do que zero. No caso do hidrogênio, dá 1, né? Então, o hidrogênio 2 existe. No caso do hélio, 0. Portanto, essa molécula aqui não existe. Prof, a minha nota de participação de aula é 2 pontos. Seria isso. Obrigada, tá?